Olá, hoje é dia 2 de agosto. Seja bem-vindo a mais um Café com Jesus. É com muita alegria que estamos nos encontrando mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, pegue o Evangelho. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao 58. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, João, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? De onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Olha, gente, aqui. Será porque aqui os conterrâneos de Jesus, os concidadãos de Jesus, aqueles que cresceram com Jesus ali, não o reconhecem e não acreditam nele? Qual é a razão? Por quê? Imagina você, né, se você foi criado com pessoas, né, com algum... Lembra? Imagina você que foi criado junto com seus colegas, desde, né, vamos lá falar assim, desde lá do berço, né? E depois chega um certo momento na história, esses colegas não te reconhecem. E agora no caso de Jesus, por que que eles não reconheceram Jesus? É porque eles ficaram escandalizados com Jesus. Por que que eles ficaram escandalizados com Jesus? Porque não reconhece ele como um enviado de Deus, como filho de Deus. Não o conhece. Na verdade, o mistério da encarnação. Não aceita o mistério, não o sabem, mas a razão, na verdade, deles aqui é, assim, vamos dizer, é inconsciente. E sentem que é escandaloso que a grandeza de Deus se revele na pequenez da nossa carne. Que o Filho de Deus é o filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Que a divindade está escondida na humanidade. Acho que até hoje nós temos dificuldade de entender que Deus está no nosso coração, que está na nossa alma. Que Deus habita no rosto, nas palavras, no gesto do ser humano.
simples, né? De um ser humano simples. Porque Jesus, ele foi, inclusive, nasceu na simplicidade, foi criado na simplicidade. Mas olha aqui que manifesta a sabedoria divina no seu modo de falar, no seu modo de enxergar, no seu modo de conduzir, no seu modo de fazer. Isso criou um escândalo. Eis o escândalo, a encarnação de Deus. Aliás, falando da encarnação de Deus, você já aceitou que Deus se fez um de nós? Você acredita que Deus se fez homem e habitou, se fez homem? Nós rezamos na oração agora há pouco, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós rezamos. E esse está sendo o escândalo hoje aqui nesse evangelho. Os conterrâneos de Jesus, aqueles que foram criados com ele, ficaram escandalizados. Não conseguem aqui, né, aceitar esta verdade no seu dia a dia, no seu cotidiano. Gente, em que Deus você acredita? Num Deus que distante ou num Deus presente? Num Deus encarnado na história, né, no dia a dia, inclusive na vida de cada um de nós? Porque Deus se tornou concreto. Um ser humano concreto, assumiu a nossa condição humana. Jesus de Nazaré expressa isso. É a presença de Deus, o Deus que se fez humilde, o Deus que se fez simples, o Deus que assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. Eis aí o escândalo. E Deus tornou-se um de nós, tornou-se o nosso companheiro de caminho, de caminhada. Ele está com você, ele tornou-se, enfim, um de nós. Nós podemos até dizer assim: ó Deus, tu és um de nós. Ó Deus, tu és um de nós. Repete comigo. Vamos repetir tudo, porque isso aqui é uma oração, né? Até uma oração, como diz o Papa Francisco uma vez. Fazer disso uma oração, uma bela oração. Se quer fazer uma bela oração, falou o Papa Francisco, diz assim: tu és um de nós. Ó Deus, tu és um de nós. E é porque um de nós nos compreende, porque Deus se fez um de nós, por isso que Ele nos compreendeu. Olha a importância de nós nos aproximar, de nós dialogar, de nós estarmos juntos. E Deus é o nosso companheiro. Ele nos compreende, Ele nos acompanha, Ele nos perdoa. Deus nos ama, Deus te ama muito. Ele ama o ser humano muito. Ele ama o ser humano por demais. Mas às vezes nós não compreendemos isso, não é verdade? É mais cômodo, é mais fácil um Deus abstrato. A gente acreditar, ter fé. Pode ver que o Evangelho hoje termina falando assim: Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Às vezes é o que acontece hoje conosco. Muitos milagres não acontecem na sua vida porque você tem um Deus distante. Você crê num Deus abstrato, um Deus que está distante, que não se intromete na situação da sua vida, que não participa da situação da sua vida. E às vezes até você diz, né, em certo momento da sua vida, quando você está enfrentando algum desafio, alguma dificuldade, com certeza já aconteceu de você falar assim: Deus está distante, Deus não está vendo o meu sofrimento. Olha que interessante. Então, às vezes, nós gostamos de acreditar num Deus assim, com efeitos especiais. Nós acreditamos num Deus, às vezes, que produz efeitos especiais, um Deus milagroso, que só faz coisas, num Deus mágico, na verdade, né? Num Deus mágico, que só faz coisas excepcionais e proporciona sempre grandes emoções. O espetáculo, olha o perigo do Deus do espetáculo. Não, na verdade, Deus
assumiu nossa condição humana. Deus encarnou na nossa história. Deus é humilde, Deus é ternura, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus está escondido em nós. Ele se fez próximo de nós, ele habita. Aliás, eu gosto sempre de dizer, né, que nós somos morada de Deus. Você é morada de Deus. Escreve aí no comentário dizendo: eu creio que Deus mora em mim. Eu creio que Deus mora em mim. Eu creio que Deus caminha conosco. Ele está presente na minha vida, na minha família, que Ele está habitando na normalidade da minha vida diária. Então nós corremos esse risco, viu? Corremos o risco, né, de quando, né, como diz aquela música que fala assim: quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Olha só, quando Jesus, corremos o risco de quando Jesus passar, a gente não está no nosso lugar. O que é não estar no lugar? É não reconhecer Jesus. Não reconhecer Jesus no próximo. Não reconhecer Jesus na natureza. Não reconhecer Jesus na pessoa que convive conosco. É aquela pessoa que às vezes até é complicada, é uma pessoa difícil. Mas você reconhecer que Deus está nela, que Jesus está nela. Santo Agostinho falou assim: tenho medo de Deus, do Senhor, quando Ele passa. Por que Santo Agostinho falou que tem medo de Deus quando Ele passa? Ele falou assim: tenho medo de não o reconhecer. Tenho medo de não o reconhecer. Olha que interessante. Não o reconhecemos. Quando não reconhecemos a presença de Deus, a presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida, no nosso cotidiano, na simplicidade, na humildade e, sobretudo, no próximo, então não o reconhecemos, escandalizamos. Ficamos escandalizados com ele, como os conterrâneos hoje aqui do Evangelho. Ficaram escandalizados. Quem é esse? De onde que vem? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Pensamos, então, vamos refletir à luz desta palavra, né? Pensa você, como está o teu coração? Né? Você reconhece que Jesus, Ele está no nosso meio? Você reconhece que Ele assumiu a nossa condição humana? Você reconhece que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é seu companheiro, que Ele está do seu lado, caminha com você no seu dia a dia? Com isso, eu peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda você não se inscreveu, compartilhe esse conteúdo. Vamos evangelizar.